E aí pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Tô de volta e hoje trazendo um vídeo mais do que especial. Hoje eu trago pra vocês a tão aguardada review de Demon Slayer Castelo Infinito. Fui assistir no cinema, tá? Assisti no dia da estreia. Assisti tanto dublado quanto legendado. E será se supriu as expectativas? Será se esse filme tá tão bom quanto ele prometeu que seria? Será se valeu a pena eu ter gastado o ingresso duas vezes e conferir duas vezes, tanto dublado e legendado? Enfim, você só vai saber se você continuar aqui e assistir meu review até o final. E vamos lá. Tem várias coisas que eu preciso falar sobre esse filme. Primeiramente, eu queria começar dizendo que estava todo mundo na expectativa para assistir esse filme, né? Depois do final daquela última temporada, que deixou todo mundo no hype, né? Inclusive com aquela cena magnífica lá da galera, todo mundo entrando no Castelo Infinito, né? Tava todo mundo na expectativa para assistir esse filme. E a ansiedade ainda aumentou mais porque ele saiu primeiro no Japão em julho, né? E só estreou esse mês aqui no Brasil em setembro. Então tava todo mundo mega ansioso para assistir e finalmente a gente pôde conferir o filme no cinema, né? Teve aquela questão da censura, tá? Que foi para 18 anos, mas eu falo disso daqui a pouco. Primeiro eu queria falar sobre o filme. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte que eu vou falar sem spoiler, tá? Que é essa primeira parte do vídeo. E uma outra parte que eu vou comentar com spoiler. Primeiro, para quem ainda vai assistir o filme e não quer ver spoiler desse filme. Cara, o filme tá incrível, tá? A Ufotable, ela conseguiu melhorar tudo que ela já tinha feito. A qualidade da animação desse filme, ela trouxe um ar novo, sabe? Então, imagina tudo técnico que já tinha de bom em Demon Slayer, só que ampliado cada vez mais. Então, o filme tem lutas muito boas, tá? Lutas insanas ali. E também são revelados vários flashbacks importantes e personagens importantes. Então você tem ali vários núcleos acontecendo, né? São várias lutas acontecendo em vários núcleos diferentes. E tudo como a Ufotable conseguiu construir isso, né? Construir em vários núcleos, ela te recompensa, sabe? O filme ele pode parecer um pouquinho arrastado, né? Em certas partes ali ele tem um ritmo lento. Mas ele vai te recompensando esse ritmo lento quando chega as batalhas. Eu fiquei vidrado do começo ao fim quando eu assisti o filme, né? E outra observação, né? Queria falar um pouquinho da dublagem e um pouquinho do japonês. Primeiramente a dublagem. Cara, a dublagem tá incrível, tá? Se você assistiu a série, né? A série dublada na Netflix ou em qualquer outro streaming que esteja disponível, né? São os mesmos dubladores, tá? Se manteram, não teve alteração em nenhum. E, cara, eu queria destacar aqui dois dubladores pra mim que se sobressaíram nesse filme. Primeiro foi o Adrian, né? Que faz a voz do Zenitsu. Cara, a interpretação dele nesse filme tá de outro nível. E o Charles Emmanuel, que tá com uma casa, também tá perfeito. Mas, no geral, né? Todos os dubladores ali foram muito bem escolhidos, tá? A dublagem tá incrível. Salve só uma ressalva em relação à dublagem. Tem uma personagem específico, tá? Que a culpa não é da dubladora, né? Que a dubladora em si, ela é uma excelente profissional. Eu gostei muito da interpretação dela. O meu problema é realmente a escolha da voz dela para personagem, porque na versão dublada, né, não combinou na minha opinião. Só que eu também entendo ela ter sido escolhida para dublar essa personagem específico. Porque a voz dela também, como eu também assisti em japonês, né, a voz dela é daquele jeito. Só que particularmente não me agradou. Mas eu não falo do trabalho da dubladora, né? E sim da escolha da voz. Mas, cara, no geral tá incrível, tá? Tanto se você decidir assistir dublado e legendado, você vai gostar. E no mais, eu super recomendo, tá? Se você tiver a oportunidade de ir no cinema, vá, assista. Não assista pirata, tá? Eu já sei que o filme vazou aí, já tem a versão dublada dele vazada, tem a versão legendada. Mas, cara, faz um esforcinho pra ir assistir no cinema que vai valer cada centavo. E essa é a parte, finalizando aqui a parte sem spoilers, tá? Então, se você quer ter uma experiência magnífica, tá? Vá, assista. Esse é um filme feito de fãs, para fãs, tá? Teve um cuidado muito top da Ufotable ali. E eu queria entrar agora numa parte com spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu o filme, para aqui, tá? Para aqui nessa parte do vídeo, grava aí a minutagem que tá. Vai assistir o filme no cinema.
E volta aqui que eu vou comentar várias partes específicas aqui que me chamou a atenção nesse filme. Mas se caso você não se importar, né, de receber spoiler e não for atrapalhar a sua experiência, continua aqui que eu vou comentar agora as partezinhas isoladas desse filme aqui. Bom, primeiramente eu quero voltar no que eu tinha falado na parte sem spoiler, que é a questão do filme ser dividido em vários núcleos, né? Então você tem várias batalhas ali acontecendo em vários lugares e teve uma coisa que me incomodou um pouco. É a quebra de ritmo. Esse filme ele tem um ritmo muito frenético, né? Então tem muita coisa acontecendo ali, as lutas ali, né? E quando vem um flashback eu senti uma quebra de ritmo. Então você tinha as lutas, né? E de vez em quando quebrava o ritmo. Quando quebrava o ritmo, demorava um pouquinho para engrenar, entendeu? Então tem um flashback ali em específico, né? Que eu vou comentar um pouquinho mais para frente no vídeo. Que ele quebra ali o ritmo do filme totalmente, né? Se vocês puderem conferir, tem um vídeo que eu achei muito massa do Gaveta, né? Que ele fala sobre esse filme e ele explica muito bem sobre essa questão de ritmo. Então eu senti a mesma coisa que ele sentiu assistindo, sabe? Quando chega no flashback ali de um determinado personagem, que eu já vou falar aqui, ele quebra o ritmo de um jeito que trava o filme, sabe? Trava o telespectador. Mas ele volta. Continuando aqui, eu quero falar de algumas lutas isoladas ali que aconteceram, né? E de algumas coisas do filme. Vamos lá. Eu queria começar aqui com a introdução do filme, né? Eles entrando lá no Castelo Infinito. Então, cara, eu gostei demais da música ali da Lisa, sabe? No começo. Então, na hora que eles estão entrando ali. Então, eles conseguiram te transportar e te manter no clima do filme, sabe? Então, eu gosto muito como a Ufotable ela consegue fazer isso. Ela consegue trazer o tom e o clima do filme pro filme, né? Eles conseguiram já fazer isso muito bem no anime, né? Na série de TV. Mas nesse filme especificamente, eu senti que eles intensificaram mais isso. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui, né? Uma das coisas que eu queria muito comentar é em relação à luta da Shinobu contra o Lua Superior 2. Cara, que luta top, sabe? Os ângulos de câmera ali, a apresentação dos poderes da Shinobu, que era uma coisa que eu tinha sentido falta, né, na série de TV. E você vê ali também que tem muita coisa ali que foi adicionada, né? E, cara, a Ufotable, cara, esse estúdio de animação não existe, sabe? Você vê as lutas, são muito bem coreografadas. E eu me surpreendi da construção dessa luta inteira, sabe? Você tem a apresentação ali do Lua 2, né? A apresentação que eu digo assim, ele ganhou um espaço maior de tela. E você consegue se imergir com o personagem, né? Você consegue se conectar com ele. Então você entende a motivação da Shinobu, por que ela quer matar ele. Até porque ele matou a irmã dela, né? Então você sente ali que ela tem uma motivação a mais. E a forma como essa motivação é construída no filme, sabe? Mostrando no flashback ali até a parte da morte dela, né? Quando ela perde lá pro Lua 2 e acaba sendo comida. Cara, foi muito foda. Eu me conectei muito com aquilo, sabe? Aqui, voltando, né? Que eu tava falando. Então você tem a luta ali com a Shinobu, né? E tem um flashback ali da história do Lua 2. Só que o ritmo dele, você é recompensado, sabe? Você tem aquela coisa de que, poxa, não ficou faltando nada, sabe? O sacrifício dela, cara. Aquela parte que ela vai lá e ela dá a espadada no cara. E deixa ele lá no teto, né? E você vê a progressão ali dela não desistir e tal. E a motivação dela em específico, né? Então eu gostei muito. Só que pra mim, das três lutas aqui, desses três núcleos de luta que a gente teve nesse filme, essa foi a mais fraca no quesito frenético, né? Mas, cara, foi a mais emotiva. Né? Terminando isso aqui, a gente tem outro ponto também que eu gostei muito, foi ver os Hashira em ação, né? Então, a gente tem ali vários breves momentos ali dos Hashiras lutando, né? Mostrando algumas habilidades, explorando um pouquinho mais. E, cara, com certeza o personagem mais forte é o Murata, né? A gente tem uma cena muito engraçada ali dele, né? Protagonizada por ele depois que ele derrota depois que o Zenitsu derrota o Kaigaku. Então, eu ri muito daquela cena ali. E agora eu queria entrar em outra parte, né? Em outra luta em específica que eu queria comentar aqui, que é a luta do Zenitsu com o Kaigaku.
Então essa luta também ela tem um peso muito emocional, né? Você vê toda a construção ali, né? Porque o Zenitsu, a gente sabia que ele tinha uma outra pessoa lá, né? Que treinava junto com ele, só que a gente não sabia quem era. E nesse filme foi revelado que era o Kaigaku, né? Que ele também se tornou uma Lua Superior, no caso Lua Superior 6. E acabou que ele se perdeu ali, né? Então, cara, a gente tem uma cena muito forte ali do avô do Zenitsu, né? Cometendo seppuku, que é aquele negócio lá. E que ele fez aquilo sozinho. Cara, eu fiquei muito surpreso com isso e chocado também, né? Então a gente tem uma construção ali, o Zenitsu apanha. E, cara, a Ufotable de novo, né? Ela consegue melhorar muito a luta ali, né? Que, pelo que eu dei uma olhada ali no mangá, a luta é bem curtinha. E a Ufotable, ela adicionou muitas cenas extras, sabe? Ela deixou a luta mais empolgante. E o que é mais interessante dessa luta aqui é realmente a construção dela, entendeu? Você vê a motivação do Zenitsu ali sendo construído progressivamente. E você vê ele apanhando ali, você vê tudo que ele passou. E no final você é recompensado com aquela cena muito linda dele quando o Kaigaku derruba ele lá naquele vão lá, né? E aí ele usa aquela forma de relâmpago que ele mesmo criou. Então, cara, eu vi o cinema e a loucura naquela cena. E eu me conectei muito com aquilo, sabe? Aquela cena em específica. Porque o Zenitsu é meu personagem favorito. Então, todo mundo tava na expectativa muito alta pra saber o que o Zenitsu ia fazer no Castelo Infinito. Quem não leu o mangá, como é o meu caso, né? E só foi ver a animação, cara, ficou muito surpreso de saber que o Kaigaku era o cara lá que ele vinha contando, né? Então essa luta foi muito top, pra mim foi a melhor luta do filme. E a cena do Zenitsu usando a sétima forma, cara, foi a mais top de todas. E eu gostei demais de toda a construção e da luta em específico, né? E por fim eu queria concluir aqui com a luta do Tanjiro, do Akaza e do Tomioka. Vamos lá, tem muita coisa pra falar sobre essa luta. Primeira coisa que eu queria comentar. Cara, que entrada foi aquela do Akaza? Você vê tudo balançando, né? Ele descendo e aí ele vai pra cima do Tanjiro. E, cara, pra mim, assim, uma coisa que eu tenho que comentar. Essa luta aqui foi a que mais sofreu com flashback, né? Porque ela é a mais extensa do filme, né? Ela tem vários momentinhos ali que ela é quebrada, né? Com os flashbacks lá. E tem muita coisa legal que eu tenho pra comentar dessa luta. Primeiro, a animação, cara. A luta é frenética, então ela entrega tudo que os fãs queriam, sabe? O fato de ter muito flashback nessa luta é recompensado com a luta em si. Então, tem muitas cenas de luta ali, tem um Tomioka pulando nos castelos, e você vê a exploração a mais do poder do Akaza, né? Ele usando o Hakai Satsu lá. Então, cara, muito foda a luta mesmo. E você vê ali a dificuldade que o Tanjiro e o Akaza têm, né? Eu gostei muito da progressão da dificuldade deles, né? Você vê que realmente é uma luta difícil. E, cara, eu tava realmente sentindo falta disso, sabe? De lutas difíceis, né? Muitos animes hoje em dia, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, Solo Leveling. Solo Leveling tem poucas lutas de nível de dificuldade como essa, né? Então, essa eu realmente gostei, sabe? Porque ela é longa, ela é extensa, ela é empolgante. E, cara, ver o Tomioka liberando a marca foi muito top. O cinema também foi toda loucura. E tem outras coisinhas aqui que eu gostaria de comentar também. O Tanjiro, né? Vamos falar aqui do Tanjiro. O Tanjiro despertar aquela habilidade nova de acessar o mundo transcendental, né? Um mundo lá que ele entra e ele fica meio que em subconsciente em um outro mundo lá. Cara, eu não achei muito criativo, de verdade, assim. Eu achei que foi uma solução meio, sei lá, meio qualquer coisa, entendeu? Mas eu gostei, né? E mais o flashback ali do pai dele, né? Que ele tem ali, que ele teve esse ensinamento do pai dele. Mas eu senti falta de uma explicação do porquê o pai dele tá sendo tão importante nessa parte final desse arco com Castelo Infinito, né? Talvez a gente tenha no segundo e no terceiro filme, né? Até porque esse é o primeiro filme da trilogia, né? Mas eu senti falta dessa explicação e eu acho que ela caberia muito bem ali.
Partindo aqui um pouco mais pra frente, a gente teve a cena da oportunidade do Tanjiro de matar o Akaza, né? Que ele veio de fininho lá e ele gritou aquilo. E cara, aquilo me deu uma raiva. Só que aquilo foi uma coisa que eu entendi porque ele fez aquilo. Porque aquilo reforça do Tanjiro como personagem, entendeu? Porque ele é um cara muito bonzinho, entendeu? Então ele não consegue... Ele não é do feito do personagem ele matar o personagem pelas costas. Atacar o vilão pelas costas não é do feito do personagem do Tanjiro, né? Se ele tivesse feito aquilo, você ia estranhar, eu ia estranhar. E dizer, pô, o Tanjiro fazendo aquilo. E por fim é isso, né? A gente tem o passado do Akaza, né? E cara, me deixou muito puto o passado do Akaza, porque eu fiquei mais de bastante tempo alimentando um ódio por um personagem, né? Que ele não merecia. Então você consegue entender do porquê ele fez tudo aquilo, né? O cara fez tudo aquilo pela mulher, né? Que ele amava e que foi tirado dele de forma tão brutal e precocemente. E eu queria comentar aqui, já que a gente está falando do passado do Akaza, né? Do porquê da censura para 18 anos, né? Então a gente tem duas coisas ali que acontecem no filme que me fez repensar em relação a essa censura e concordar com ela. Primeiro, fala sobre isso, né? Vocês completam aí. E também de autossacrifício, né? Então, e de mutilação e tal. E pelo fato de ter essas coisas, né? Falar sobre... eu vou falar, mano. Se o YouTube derrubar esse vídeo, não tem problema. Sobre suicídio, automutilação, entre outras coisas. Então, é compreensível que eles tenham botado essa classificação, porque esse tipo de coisa, quando é comentado, e principalmente na animação, ou qualquer outra coisa, pode dar gatilho, entendeu? Então, uma pessoa de mais idade tem uma mente mais forte pra ver esse tipo de coisa, entendeu? Então, mas eu acho assim que não cabia, sabe? Eu acho que daria facilmente pra ser um filme de 16 anos e tava de boa. E por fim, eu só queria concluir aqui, tá? Demon Slayer Castelo Infinito é um dos filmes mais legais que eu já assisti esses dias, né? Demon Slayer Castelo Infinito é um dos filmes mais legais de anime que eu assisti nesses últimos tempos. Então, tem excelentes animações. Tem excelente animação, lutas frenéticas. E ele te entrega tudo aquilo que ele prometeu e de forma mais majestosa. Então, tanto se você vai assistir dublado ou legendado, a sua experiência vai ser incrível. E eu realmente recomendo que você vá no cinema ver esse filme, tá? Eu acho que a experiência dele no cinema, ele ganha um ar mais, sabe? Ele vai transformar mais o filme pra você e sua experiência vai ser épica. É uma pena que aqui no Brasil, né, a gente teve poucos brindes e os que teve foram, na grande maioria, bem basiquinhos, né? E eu espero de verdade que os próximos filmes sejam melhor do que esse, né? E que expanda mais a história e que seja um final épico. Eu ainda não li o mangá, então não sei o que eu posso esperar, né? Mas eu tô com a expectativa muito alta depois desse filme. E é uma pena que vai demorar mais alguns anos pra gente poder ver as continuações, né? Mas eu vou aguardar ansioso. E agora eu quero saber de você. O que você achou de Demon Slayer Castelo Infinito? Cara, foi tão bom quanto eu comentei? Foi ruim pra você? Eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários, tá? Comentem aqui. Eu vou ler todo mundo, vou responder todo mundo aqui. E eu aguardo você no próximo vídeo. E eu queria deixar mais uma coisa, tá? As reviews de Gachakutia vão voltar, tá? Calmem, tá? Eu vou gravar. Vai sair 2 vídeos especiais essa semana aqui no canal, né? Com review do 7º e do 8º episódio. E do 9º, do 10º e do 11º, tá? Eu vou ver se eu divido em 2 vídeos ou em 3 vídeos pra não ficar muito longo, tá? Então, quem tava esperando aí a review, ela vai voltar, tá? Eu não deixei de acompanhar o anime, né? Porque eu tava... Teve uns dias assim que eu tava desanimado pra gravar, né? Mas eu tô voltando com força, então vai ter esses vídeos, tá? Se acalmem. E é isso, tá? E a aba de comentários é pra vocês, tá? Compartilhem, comentem. E eu espero o comentário de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, fui!